Graça e paz. Vamos ouvir uma leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 21 ao 23. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isto de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Que Deus revele sua palavra aos nossos corações. Em Mateus 16, 21, lemos: Desde então começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. Essas palavras marcam uma mudança no ministério de Jesus. Por quê? Porque até esse ponto, os discípulos o seguiam, vendo milagres, curas e demonstrações do seu poder. Mas, a partir daqui, Jesus começa a revelar o centro do seu chamado, a cruz. E ele não disse que seria possível ou provável, mas que era necessário. No original grego, a palavra usada aqui, essa palavra necessário, é dei, e significa é preciso, é indispensável, é inevitável, não há outra opção. Ou seja, não havia outra opção. A cruz do Calvário era o único caminho escolhido por Deus da salvação. O único. A morte e ressurreição de Cristo não são opcionais. São absolutamente indispensáveis. Sem a morte e a ressurreição de Jesus, não há perdão, não há libertação, não há salvação. Era necessário que Jesus morresse e ressuscitasse, porque sem a morte dele não há perdão, não há libertação, não há salvação, e sem a ressurreição dele não há vida nova. O trecho de Mateus, que foi lido para nós,
Mateus 16, 21 ao 23, é riquíssimo e realmente une vários elementos essenciais da cruz: a necessidade da morte e ressurreição, a oposição de Satanás, o controle soberano de Jesus e a verdade prática de que nós morremos e ressuscitamos com Ele. Então, Mateus 16, 21, versículo 21, é um divisor de águas no ministério de Jesus. Porque até aqui os discípulos tinham visto sinais, milagres, prodígios e ensinamentos que revelavam o poder do Messias. Mas, a partir desse ponto, Jesus começa a falar diretamente, abertamente, da cruz. E de uma maneira bem singela. Desde então, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. Ele disse que era necessário. Tinha que ser. Era necessário padecer, ser morto e também ressuscitar. Necessário para Deus, porque só a cruz do Calvário, a cruz de Cristo, poderia satisfazer a justiça divina e salvar o pecador. Necessário para nós, porque só assim podemos ser libertos verdadeiramente do pecado e receber a vida de Cristo em nós, a vida de Deus em nós, a vida eterna. Jesus mostrou que padeceria muitas coisas. De quem? Ele diz: dos anciãos, principais sacerdotes e escribas, os líderes religiosos de Israel. A liderança religiosa de Israel foi muito cruel com Jesus. Foram eles que rejeitaram, perseguiram e condenaram injustamente o Messias, Jesus Cristo. Dos romanos, ele também padeceu. Dos romanos, embora Roma tenha executado a crucificação, só o fez porque os líderes religiosos entregaram Jesus a Pilatos. Ou seja, a religião judaica e o poder romano se uniram contra o Filho de Deus. Foi pura maldade humana contra Jesus Cristo, o que eles fizeram. Mas, importante, mesmo assim, Jesus estava no controle. Ele estava no controle. Não era a turma religiosa, não era o poder romano, era Jesus mesmo. Ele estava no controle. Ele mesmo disse: ninguém, nem religioso, nem judeu, nem romano, ninguém tira a minha vida, mas eu
de mim mesmo a dou. João capítulo 10, versículo 18. Estou dando aqui a referência para você conferir depois. Jesus estava no controle da sua crucificação. Ela só aconteceu porque Jesus estava no controle. A crucificação de Jesus só aconteceu porque Jesus estava controlando. Ele estava no controle da sua própria crucificação. Jesus não foi crucificado porque as coisas saíram do controle, virou confusão, discípulos fugiram, ele ficou só, e aí não correu, não fugiu, foi preso e mataram ele porque tinha que matar alguém. Não foi por isso. Ele estava no controle, só aconteceu porque ele quis. O versículo diz, é nítido, era necessário que ele fosse a Jerusalém, padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e ao terceiro dia ressuscitasse. Aqui você nota que Jesus não fala de forma vaga. Não é uma coisa vaga aqui, não. Ele é muito específico. Ele até dá detalhes. Ele coloca até o detalhe do tempo. Ao terceiro dia ressuscitasse. Isso mostra duas coisas importantes. A primeira é o controle soberano que ele tem de tudo. Jesus sabia exatamente como e quando aconteceria. Não foi algo fora do seu controle. Não foi Pilatos, não foram os sacerdotes, não foram os romanos que determinaram o desfecho. Era o projeto de Deus, projeto eterno de Deus, sendo cumprido no tempo certo, na hora certa, no momento certo. A segunda coisa é a revelação antecipada. Ele, Jesus, fala isso aproximadamente 6 meses antes da crucificação. Ou seja, com bastante antecedência, Jesus já anunciava que iria morrer e ressuscitar no terceiro dia. Irmãos, não foi a vinda de Jesus ao mundo que tornou necessária a cruz. Na verdade, ele veio porque já era necessário. A cruz estava no projeto de Deus desde antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8 diz assim: o cordeiro aqui é Jesus Cristo, e essa palavra cordeiro está se referindo à oferta do corpo dele lá na cruz, a sua entrega. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O cordeiro aqui é Jesus. E Pedro também diz, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 20, ele diz assim,
sendo conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Presta atenção que aqui Pedro vai além. Porque João diz lá em Apocalipse 13:8, desde a fundação do mundo. Pedro diz aqui, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. O que é esse conhecido aqui? É o sangue precioso de Jesus. Portanto, Jesus não foi surpreendido pelo ódio das pessoas. Jesus não, você olhou quando aquela raiva, aquela fúria, né, as pessoas querendo jogar pedra nele, batendo, cuspindo na cara dele. Jesus não se surpreendeu não com esse ódio. E você também não deve, viu? Porque se você é um seguidor de Jesus, já é dito na palavra de Deus que não gostavam de Jesus, por que vai gostar de você? Você também vai ter perseguição. Não como aquele teve, mas terá. Então você não precisa ficar, o que está acontecendo, meu Deus? Veja o que falar de mim. Não precisa ficar surpreso, não. Jesus não foi surpreendido pelo ódio dos homens. Ele não veio como mestre que no caminho descobriu que precisaria morrer. Não foi assim. Não, eu estou chegando aqui, cheguei aqui no mundo aqui, e agora estou vendo a situação está tão ruim que eu vou ter que morrer mesmo. Não, não foi assim não. Ele veio sabendo mesmo já que ele tinha que morrer mesmo. Ele veio ao mundo justamente para morrer e ressuscitar. Esse era o propósito eterno de Deus, e ele sabia de tudo desde antes de vir. Ele caminhou para a cruz não como vítima, mas como Senhor da história, como Salvador, Senhor de tudo. Ele não começou a nos amar quando ele nasceu em Belém, cresceu, começou a entender as coisas sobre amor, as coisas, não, eu não estou amando vocês. Não. Ele já nos amava antes da criação do mundo, e por isso, desde a eternidade, a cruz era o projeto, mas preste atenção, projeto necessário para nos salvar. Quando Jesus disse era necessário ser morto e ao terceiro dia ressuscitar, ele revelou que a cruz não foi acaso, também não foi uma derrota. Ele sabia, antes mesmo de vir, que esse seria o caminho. E a prova é que ele anunciou com antecedência, até o detalhe do terceiro dia. Necessário, porque fazia parte do projeto eterno de Deus para a salvação da humanidade. Necessário, porque não havia outro caminho para nos reconciliar com o Pai. Necessário porque, para que tivéssemos vida, a vida dele. E para que nós tivéssemos vida, a vida dele, ele, Jesus, teria que morrer para nos fazer morrer com ele lá naquela cruz. Mas há algo profundo aqui, profundo. Jesus falou da necessidade da sua morte.
mesmo não tendo pecado. Ele falou da necessidade que ele tinha de morrer, mas ele não tinha pecado. Ele não tinha condenação. Ele não tinha culpa. Ele não tinha morte para morrer. Então por que que ele disse era necessário? Se ele não precisaria morrer. Por que que ele disse é necessário para mim morrer? Porque a morte que ele iria morrer não era dele, era minha, era sua. Jesus morreu por nós. E isso é a prova do seu amor. A morte que ele padeceu na cruz não era dele, era nossa. Jesus foi condenado à morte pelos homens, mas do ponto de vista penal, das leis romanas e também da lei de Deus, ele não tinha morte para morrer. Mostrarei pelas Escrituras aos irmãos que Jesus não tinha morte para morrer. Ele não tinha culpa. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. E as leis romanas eram severas. E Pilatos conhecia muito bem essas leis. E ele disse: as nossas leis não foram quebradas, violadas por Jesus. Não vejo neste homem crime algum. Lucas 23, versículo 4. Esse foi o veredito do governador da Judéia, Pilatos. Não vejo neste homem crime algum. Ou seja, Jesus foi culpabilizado sem razão, sem motivo. Esse sim, era inocente mesmo. E do ponto de vista da lei de Deus, mais importante ainda, também não havia nenhuma condenação. Porque Jesus nunca pecou, Valdir. Ele mesmo falou: quem de vós me convence de pecado? Ninguém. O que é que quebra a lei de Deus? É o pecado. Ele nunca quebrou, porque ele nunca pecou. As Escrituras não deixam dúvidas. Ela diz: a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, 4. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. A morte é o pagamento pelo pecado. Mas como fica Jesus nessa história? A palavra diz: ele, Jesus, não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Primeira carta de Pedro 2, 22. Jesus não tinha crime, não tinha culpa, não tinha pecado, não tinha condenação, portanto, não tinha morte para morrer. Assim, a morte que ele aceitou morrer não era dele, era minha, era sua, era nossa. Eu sou o pecador, eu sou o réu de morte, eu sou o transgressor.
Se o salário do pecado é a morte, então o preço do meu pecado só pode ser pago com a morte. Mas não falo da morte física, que não tem valor algum nesse aspecto, a minha morte física. Estou falando da minha morte em Cristo na cruz como realidade espiritual. Jesus me amou e topou morrer por mim. Mas ele foi além, porque lá na cruz ele nos atraiu a si, nos envolveu em seu corpo, e quando ele morreu, ele nos levou a morrer com ele. Sabe por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Eu tinha que morrer. E Jesus morreu por mim e morreu comigo. Ele morreu por nós e conosco. E você precisa entender isso. Você não pode separar essas duas coisas aqui. Não pode. Morreu por você e com você. Ele me amou, morreu por mim e ao mesmo tempo me levou a morrer com ele para o pecado, libertando-me verdadeiramente e garantindo salvação eterna. Na cruz, Cristo tornou-se um homem coletivo. Ele morreu coletivamente a morte de todos nós. Naquela morte, a dele e a minha, com ele nele, fomos reconciliados com Deus. E aí entra tudo, perdão, redenção, entra tudo. Então, naquela morte, a morte do Senhor, fomos assimilados por ele, e por isso é uma morte compartilhada, que a gente sempre diz aqui, né? Uma morte compartilhada. Cristo nos envolveu em seu corpo, por isso morremos com ele nele. O corpo de Cristo foi o lugar onde a nossa morte para o pecado aconteceu. Não poderia acontecer em nenhum outro lugar. Foi na cruz, no corpo de Cristo. A cruz é o ponto em que Cristo nos recebeu em si mesmo para que a nossa história fosse unida à dele. Morto com ele, ressuscitado com ele e ele vivendo em nós. A morte de Cristo é também a nossa morte, porque ele nos tomou em si. Morrer com Cristo não é apenas figura de linguagem, como muitos pensam. É a realidade espiritual de que fomos colocados nele. Eu estava lá, na cruz em Cristo. Como é que eu sei disso? Como é que eu sei que eu estava lá? Eu sei porque Jesus disse: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. João 12:32. Eu creio que estou entre esses todos que Jesus atraiu em seu corpo na cruz. Eu não falo por todos. Eu falo por mim. Eu creio que estou entre esses todos que Jesus falou aí. Ele nos levou consigo para morrermos nele. Texto bem conhecido aqui também, que é o texto de 2 Coríntios 5,14, que diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, se um morreu por todos, logo todos morreram. E por que todos morreram? Porque ele morreu uma morte coletiva. Nós estávamos nele. É por isso que todos morreram.
Qual é o resultado da morte de Cristo por nós e da nossa morte nele? O resultado é que fomos libertos do pecado, recebemos a vida de Cristo na ressurreição, juntamente com ele, passamos a ter o próprio Cristo vivendo em nós sua vida justa e santa, fomos reconciliados com Deus e temos a preciosa comunhão com ele, que é uma comunhão permanente. Só assim podemos ser salvos, experimentar descanso, viver satisfeitos, importante, e encontrar o verdadeiro significado da vida. O texto que eu repito aqui, falo muito dele aqui, que é Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Portanto, creia na palavra de Deus, que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo, e você terá o Filho de Deus revelado no seu interior, vivendo no seu interior. Mas, voltando a Mateus 16, o versículo seguinte, o 21, o versículo seguinte, eu estou me referindo ao 22, é impressionante. Vamos ouvir novamente o versículo 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Aqui vemos uma tentativa de Satanás de anular a cruz de Cristo, de abortar o projeto eterno que Jesus veio cumprir. Assim como no deserto, Satanás ofereceu atalhos. Ele está aqui oferecendo atalhos, como no deserto. Agora, ele usa Pedro, o discípulo, para dizer: isso não é necessário. Isso não é necessário. Lembre-se que Jesus disse: é necessário. Eu bati em cima dessa palavra necessário. Agora aqui, por outras palavras, Satanás soprou lá no ouvido do discípulo a sua ideia, a sua proposta, e ele vai dizer: isso não é necessário. Isso o quê? A morte do Senhor na cruz não é necessário. Mas Jesus responde com firmeza: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, mas sim das dos homens. O que significa cogitar das coisas dos homens? Significa pensar apenas no presente, no bem-estar imediato, sem enxergar o projeto eterno de Deus. Para Pedro, parecia lógico proteger o mestre da morte. Proteger Jesus da morte, para Pedro parecia algo lógico, a melhor coisa a se fazer. Mas espiritualmente era uma estratégia satânica para afastar Jesus da cruz. Ou seja, Satanás pensa como os homens pensam. Os homens pecadores
separados de Deus, evitar a cruz, buscar atalhos, recusar o sofrimento necessário para cumprir o propósito de Deus. Não é à toa que até na crucificação, quando Jesus estava lá, pendurado, Satanás soprou na mente humana de alguns, os que zombavam, e ele vai sugerir o quê? O que as pessoas vão dizer. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Mateus 27, 40. Sempre a mesma estratégia: impedir Jesus de morrer. Falando aqui do diabo. Por quê? Porque Satanás sabia que ali seria atingido com o golpe fatal. Ele te ferirá a cabeça. Gênesis 3,15. Na cruz, Jesus esmagou o poder do pecado, da morte e do diabo. A cruz não foi só de Cristo. Tudo o que ele fez tem a ver conosco. Tudo. A morte dele é a nossa morte, a ressurreição dele é a nossa ressurreição, e também a sua vida é a nossa vida, porque ele nos deu, ele é a nossa vida. E agora temos comunhão com Deus, que não é uma comunhão provisória, mas permanente, não é externa, ela é uma comunhão dentro de nós, ela é interna. Mas há uma condição, a condição é crer, né? Nós precisamos crer. A cruz foi necessária, foi indispensável. Nem homens, nem Satanás puderam impedir. Na cruz, Jesus morreu a morte que era nossa, e na ressurreição nos deu a vida que era dele. Hoje, a mesma voz que diz é necessário, ecoa sobre nós. É necessário crer. Só assim participamos da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Na cruz, Jesus venceu o que era impossível para nós. Na ressurreição, ele nos deu o que jamais poderíamos conquistar. Vamos fechar esse estudo, essa meditação, colocando aqui algumas questões rápidas. Mateus 16, 21 ao 23, nos revela a profundidade do projeto eterno de Deus para a salvação. Jesus não veio ao mundo para ser apenas um mestre, um profeta. Ele veio para morrer, ressuscitar, porque era absolutamente necessário, desde a eternidade, para reconciliar o homem com Deus. A cruz não foi surpresa nem acidente. Cristo sabia, controlava e conduzia cada passo, cada detalhe da sua crucificação, mostrando que nada escapava do seu projeto soberano. Mesmo diante da maldade dos homens e da oposição de Satanás, como vimos, ele cumpriu o propósito de Deus
indo até a cruz, morrendo lá, para que nós fôssemos salvos. Pedro, bem intencionado, segundo o seu próprio entendimento, tentou desviar Jesus. Mas, ao tentar desviar Jesus da cruz, revelou como Satanás sempre procura nos afastar da cruz. Esse episódio foi muito importante para a história da igreja. Por quê? Porque mostra aqui o esquema satânico, que é sempre nos afastar da cruz do Calvário, da cruz de Cristo. Pedro estava bem intencionado, né? Ele achou uma coisa boa, a melhor coisa a fazer, né? Tive uma ideia aqui muito boa, Senhor. Ele até chamou o Senhor num cantinho assim de lado, assim, ó, tem uma ideia aqui maravilhosa. O Senhor não precisa morrer numa cruz, não. Mas era Satanás que estava por trás, soprando tudo. Mas isso é importante também, porque revelou como que Satanás opera, né? Ele sempre opera no sentido de afastar você de Cristo, Cristo crucificado. Jesus diz a Satanás que ele cogita das coisas dos homens. Cogitar das coisas dos homens é pensar apenas no presente, no conforto imediato, ignorando aquilo que realmente importa, o projeto eterno de Deus. Para Pedro parecia bom que Jesus evitasse a cruz, mas esse humanismo de Pedro ainda mostrava a intenção de Satanás para afastar o Salvador do cumprimento do seu propósito, da missão que ele veio aqui, este mundo, realizar. Para Pedro, então, parecia certo poupar Jesus da cruz, mas, na verdade, isso mostrava a artimanha de Satanás para impedir a obra da cruz. Pedro acreditava estar protegendo Jesus, mas sem perceber que estava ecoando a estratégia de Satanás para desviar o Salvador da cruz. E isso se repete, irmãos, em nossos dias. E como se repete? Mas agora não é um esquema, uma luta para impedir Jesus de morrer, porque ele já morreu e é fato. E ninguém pode negar o fato de que ele morreu. Entende? Então, Satanás agora trabalha diferente. Ele não pode mais impedir que Jesus chegue à cruz e morra, porque já é fato. Fato que ele morreu, fato que eu morri. Mas ele pode fazer uma outra coisa. Ele pode tentar esconder o que aconteceu na cruz das pessoas. E ele está preocupado em esconder que você morreu com Cristo. Ah, Jesus morreu lá. Muitas pregações. Jesus morreu na cruz, no meu lugar, tal. Satanás está muito preocupado. Ele está preocupado em esconder a sua morte com Cristo na cruz. Porque quando você descobre a sua morte, você descobre a salvação, a libertação. E Satanás perde a força, a autoridade na sua vida. Então é isso que está acontecendo agora. Satanás se esforça bastante para que essa mensagem não seja pregada. Há uma coisa de relativizar a cruz de Cristo nos nossos dias. No contexto que estamos tratando, relativizar significa tornar algo menos absoluto ou diminuir a sua importância. Ou seja, tratar algo sério ou essencial
como se fosse opcional, secundário ou variável. É assim que estão tratando a cruz de Cristo hoje. Por uma maioria. Mas ainda tem gente séria, tem gente usada por Deus pregando a mensagem da cruz em todas as partes do mundo. A outra estratégia de Satanás, que é apresentar apenas uma parte da verdade, como eu disse agora há pouco, apresentar a morte de Cristo, mas omitir a nossa identificação com Ele, nossa morte com Ele. Fala da morte de Cristo, mas omite a morte do pecador com Cristo. Desviar os homens da verdade da cruz e da identificação com Cristo é a fina obra enganosa de Satanás. Satanás pensa como os homens pensam, os homens separados de Deus. Evitar a cruz, buscar atalhos, recusar o sofrimento necessário para cumprir o propósito de Deus. A cruz de Cristo não foi só dele. A morte que ele padeceu, nela, bem como sua ressurreição ao terceiro dia, se tornaram experiências compartilhadas conosco, para que ele viva em nós e haja firmeza diante das dificuldades e dos ataques sutis de Satanás.